Bom, eu penso, né, que como eu, vocês também ficaram se perguntando aí durante as palavras do Adam, como todas essas experiências dele, como todos esses ensinamentos podem ser levados para a internet, para essa arena da internet, onde as pessoas estão discutindo tantas coisas, mas estão agredindo também, né? E a gente está aqui para pensar também sobre isso. Vamos pensar em como a gente vai conseguir levar essas reflexões para as arenas de debate digital, saber se algumas soluções que ele propõe podem ser aproveitadas pelas nossas ativistas, por nós mesmas. É por isso que a gente está montando agora esse espaço aqui, porque a gente vai para o nosso segundo painel. É hora do segundo painel. A gente vai reunir pesquisadoras, vamos reunir ativistas que vão nos ajudar a pensar nessas maneiras de usar a rede em favor de diálogos pelo enfrentamento da violência. Tá tudo pronto aqui para eu chamar a mediadora dessa discussão e dessa reflexão, que é a diretora executiva do Instituto Avon, a Daniela Grelan. Por favor, Daniela. Quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares, digo que é mimado, que é cheio de dego mal. Bom, vamos compor o debate aqui. Eu quero chamar a Nathalie Neri, que é cientista social em formação. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender. A Nathalie é youtuber responsável pelo ótimo canal Afro e Afins. Muito bem, os microfones estão chegando aí também, junto com as nossas convidadas. Quem mais senta aqui na mesa com a gente? A Gabriela Mansur, promotora do Ministério Público do Estado de São Paulo. Minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não. A Gabriela também é professora na área de Direito Digital. Mais uma mulher para compor a nossa mesa. Karina Fasson, mestre em Sociologia e pesquisadora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Represento as mulheres, 100% feminista, eu cresci. A Fundação tem foco na abordagem de temas como diversidade e racismo, ainda na primeira infância. E, por favor, o Adam Kahane, que também vai discutir com a gente aqui. Tentamos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Pode ir? Obrigada a todas vocês por terem aceitado o nosso convite, por participarem desse debate conosco. Eu vou propor para vocês a mesma dinâmica que a gente utilizou no painel anterior, ou seja, eu vou começar a conversar aqui com os nossos convidados, mas eu peço a cada um de vocês que use o número de WhatsApp para enviarem suas perguntas e aos poucos eu vou endereçando as perguntas de vocês para os nossos convidados. Eu queria começar, o Adam falou conosco sobre a importância de entrar no jogo versus observar o jogo a uma distância. Então, eu queria começar a nossa conversa conversando com você, Nathalie. Você, ainda tão jovem, parece que tem esse poder de transformar suas histórias em histórias que se conectam com tantas outras mulheres. E a gente vê que elas encontram expressão através da sua voz. Me conta como você descobriu isso e eu queria também que você compartilhasse conosco uma experiência em relação a como você recarrega as suas energias. Quem cuida de você? Por favor. Primeiramente, muito prazer estar aqui. Muito obrigada de verdade. Boa tarde, gente. Adorei essa cadeira. Eu vou ficar rodando, vamos com todo mundo. Eventos como esse são fundamentais para a gente pensar principalmente em soluções, né? Eu acho que a gente geralmente tem uns espaços de reflexão e como é que a gente vai resolver, quais são os nossos problemas, mas eu acho que quando a gente se junta com pessoas que vêm de espaços diferentes, que têm trajetórias diferentes, a gente começa a se abrir, não só para pensar o futuro, mas pensar a gente, repensar quanto indivíduo, sabe? O que eu estou fazendo, quem eu sou, ou o que eu posso melhorar. Eu tenho um canal no YouTube, né, chamado Afros e Afins, eu tenho 23 anos, realmente sou bem jovem.
E estou terminando a faculdade de Ciências Sociais, né? E para mim foi um momento muito grande, muito importante na minha vida, essa entrada na universidade. Foi um momento de quebra fundamental, né? Eu vinha do interior, tinha as minhas trajetórias, os meus interesses, me enxergava como um indivíduo culpado de tudo, né? Se a coisa estava ruim, era culpa minha. Se a coisa melhorava um pouco, também era culpa minha. Qualquer mal que me acometesse, de alguma forma, a responsabilidade era minha, porque eu não tive sorte de nascer mais privilegiada, mais rica, mais bonita ou mais inteligente. Quando eu entro na Universidade de Ciências Sociais, né, a gente tem aquele choque de realidade e aquele questionamento constante de tudo o que você faz, o que você pensa, o que você é. E nesse momento eu comecei a me envolver com as discussões acadêmicas e tal, e principalmente com os movimentos e com os coletivos dentro desses espaços universitários. E foi aí que o mundo mudou, né? Porque eu consegui pegar a teoria que eu aprendia na sala de aula e depois da classe, no extra-classe, desenvolver como é que a gente usa isso que a gente aprende em sala, que é tão importante, como é que a gente transforma as nossas vidas, como é que a gente se envolve. Aí eu me envolvi com movimentos feministas, com o movimento negro, e hoje em dia essas são as minhas fundamentais bandeiras, e só piora, porque eu estou vegetariana, quase vegana, e só uso roupa de brechó, e quanto mais você questiona, mais fundo vai o buraco, né? Quando você vê, você não consegue assistir uma TV em paz, e coisas assim. O que é muito sadio, até certo nível, né? A gente sempre tem que estar ligado também para não se perder e acabar se perdendo enquanto indivíduo nesse mar de questionamentos constantes, que é uma das coisas que eu estou tratando na minha terapia ultimamente. Mas o meu canal surge quando eu faço uma pergunta para mim, que não é só minha, dentro de um projeto que eu fazia parte da universidade, que é um projeto de iniciação à docência, né? Porque o meu objetivo sempre foi ser professora. E a gente perguntava como é que a gente ensina sociologia para adolescentes do ensino médio, da periferia de Guarulhos, que não necessariamente querem ouvir sobre sociologia, que não necessariamente acham que é necessário, porque a escola diz que o necessário é português e matemática para passar no vestibular, e olhe lá. E aí a gente começou a pesquisar, né? E hoje em dia eu olho para trás romantizando a gente lá nos livros, tentando achar respostas. E essa pergunta foi muito importante para eu pensar para mim, né? Como é que eu posso falar sobre feminismo, sobre movimento negro, sobre vegetarianismo e várias outras das minhas pautas, com verdade, para pessoas que não necessariamente estão envolvidas nesses temas, né? E aí eu lembrei de mim com 15 anos, eu sou uma geração que majoritariamente teve acesso à internet, né? Eu com 15, 14 anos já estava lá fazendo minha conta no Facebook, logo no começo. E eu não tive acesso a essas discussões, né? Eu perguntei onde essas discussões estavam enquanto eu estava na internet. Se a internet é esse espaço de informação e conhecimento, por que isso não chegou até mim? Porque eu precisei entrar num espaço absolutamente elitista e excludente como o da universidade para ter acesso a essas discussões. E se eu não tivesse entrado? E aí, fazendo essas perguntas, eu comecei a me preocupar, e eu já lidava com a internet, sempre existia no YouTube. Falei, vou usar o YouTube, essa plataforma que eu conheço tanto, para discutir essas questões. E aí eu usei de todas as ferramentas que eu tinha, né? Como eu sou mais jovem, as meninas mais jovens se identificam comigo, e eu sei de cultura pop, eu sei de moda, eu sei de tudo que está acontecendo, e faz com que as pessoas busquem, pesquisem. E eu usei isso ao meu favor e a favor das minhas bandeiras, né? Eu quis mostrar, e eu tenho muita paixão pelo estudo, e muita paixão por conhecer e questionar. E eu quis mostrar para as pessoas que me acompanham que isso é tão importante quanto, sei lá, perder o seu bebê, ou a sua primeira vez, ou, sei lá, como falar para minha mãe que eu sou lésbica ou gay, sabe? Pensar sobre essas questões que envolvem o seu ser político é fundamental para você entender quem você é, tão fundamental quanto os dilemas de adolescente que a gente vê nas capas de revistas teen, por aí. E eu consegui fazer isso com muita verdade, acho que por isso eu já estou há 3 anos no YouTube falando sobre essas questões, sobre as minhas questões. E aí eu entrei com esse objetivo de falar com essas pessoas, de me comunicar. E aí, obviamente, aparece, né, dos dois lados da moeda. Eu começo a enfrentar uma quantidade gigantesca de pessoas que não concordam, que questionam e que me atacam de uma maneira muito feroz para que eu saísse dessa plataforma. No começo do meu canal, eu já tive várias posturas, né? E a fala do Adam foi muito importante para mim, porque ela me fez também pensar sobre várias dessas coisas. No começo do meu canal, era um momento de muita intensidade na minha vida, era um momento que eu estava com muita força, era um momento que eu queria comunicar muito. E eu tinha uma postura muito mais
assertiva, eu diria, sabe? Eu era muito mais intensa, eu falava, a minha veia da testa estourava. Isso às vezes assusta as pessoas, mas era a minha verdade. E eu continuo hoje falando com verdade, só que eu estou em um outro momento da minha vida. E eu entendo que nesse momento a comunicação com pessoas que não necessariamente entendiam o que eu estava falando ou não partiam dos mesmos lugares que eu partia, enquanto mulher, jovem, negra, enfim, enquanto todos os meus recortes, essas pessoas tinham uma dificuldade muito grande em me ouvir falar, porque elas achavam que a minha linguagem corporal já era violenta o suficiente. E que questionar, talvez, uma estrutura privilegiada no Brasil fosse uma ação diretamente violenta a ela, né? Eu não estou falando sobre estrutura, eu estou atingindo você. E esse não necessariamente era meu objetivo, nem nunca foi. E aí eu passo por esse momento de tentar entender, obviamente, eu sempre falo isso, existem duas questões. No YouTube a gente lida com haters, a gente lida com pessoas que não gostam de você. Isso é normal no mundo, as pessoas não vão gostar de você às vezes, e às vezes elas vão, e tudo bem, porque às vezes as pessoas, eu não gosto do jeito que ela fala, ou adoro o jeito que ela fala. Faz parte, tipo, o santo não bateu, né? Coisas assim. A gente lida com hater, a gente lida com pessoas que não concordam com o que você diz, mas às vezes estão abertas ao diálogo, e são essas pessoas que eu mais costumo lidar recentemente. E a gente também lida com criminosos. Com criminosos a conversa é outra, né? A gente lida com racista, a gente lida com assediador, a gente lida com mensagens de se eu te pegar na rua eu vou te matar. E coisas além disso. Só que o ambiente da internet ele é um ambiente muito curioso, né? Porque a gente tem uma coisificação da pessoa. No momento em que eu coloco o meu rosto na internet, começo a falar sobre as coisas que eu falo, eu não sou mais eu. Eu represento ideologias, eu represento pensamentos, então eu devo ser atacada na mesma medida em que eu falo com verdade as coisas que me representam. Nesse sentido, eu sinto que eu perdi muito da minha identidade no momento em que eu entrei na internet. Hoje em dia, eu digo que eu sou um para-raio de desgraças, porque as pessoas enviam todo tipo de problema do mundo para as minhas caixas de mensagem, querendo que eu dê resultados, que eu resolucione problemas. Resolução, essa palavra existe? Acho que não, né? Como que é a palavra mesmo? Resolva, enfim, dê alguma resolução para esses conflitos. E essa foi uma coisa que me doeu muito no começo do meu canal, né? E eu passei por um momento em que foi muito intenso. Quando você questiona e levanta as suas bandeiras, você lida com a dor do outro, que também se identifica, você lida com a violência daquele que não concorda. E uma coisa que eu não estava esperando era lidar com o fato de não estar preparada para expor essas feridas. Então, uma coisa que me doeu muito foi o fato de eu estar falando de uma forma objetiva e talvez distanciada de coisas que ainda me doíam e que eu não sabia que me doíam, né? Porque eu acho que a gente que é mais jovem, a gente tem uma arrogância que é muito às vezes importante, porque a gente se coloca, nós somos jovens, vamos fazer acontecer. Isso é ótimo, mas às vezes a gente não pensa muito sobre os nossos limites. E eu não pensei sobre os meus limites quando eu me expus, quando eu entrei no YouTube para falar sobre o que eu acreditava. Isso me pegou de surpresa. Eu me percebi muito mais frágil, muito mais insegura, sabe? Eu comecei a me questionar de uma forma muito intensa. E aí, como é que eu me cuidei, né? Eu fui pedir ajuda, e ajuda psicológica. Agora, hoje em dia, eu faço psicoterapia e falo muito sobre a importância da saúde mental no meu canal. É uma das coisas que eu levo, porque chegou um momento em que eu simplesmente não conseguia lidar. Eu não conseguia lidar com o fato de lidar com as minhas dores de forma pública, eu não conseguia lidar com o fato de ser atacada por falar sobre as coisas que eu acreditava, e eu não conseguia lidar com o fato das pessoas me enxergarem como alguém que podia ajudá-las. Então, até hoje, eu recebo, às vezes, 3 da manhã, eu estou no meu Instagram, e eu recebo no meu inbox, estou querendo me suicidar, o que eu faço, né? E são coisas muito difíceis. E aí eu penso, caramba, eu só tenho 23 anos, eu não tenho nenhuma formação, eu não tenho condições para ajudar uma pessoa dizendo no meu inbox às 3 da madrugada que quer se suicidar. Só que são coisas que chegam, não só essas, mas assédio, meninas que vêm conversar comigo sobre essas questões. Então, hoje em dia, eu me vejo muito e me cuido muito enquanto indivíduo, sabe? Porque eu entendo que é uma carga muito pesada e que eu mobilizo coisas
que ainda mexem comigo, que não tem como serem distantes. Sim. Então, eu valorizo muito hoje em dia a saúde mental e principalmente o fato de eu não estar sozinha, de me enxergar coletivamente, né? A gente tem muitas mulheres no YouTube, não só mulheres, homens, LGBTs e pessoas que realmente estão formando essas redes para a gente entender que não é fácil lidar com isso, mas é importante porque ter falado sobre essas coisas na internet está ajudando muito a gente a se repensar. Só que a gente tem que ter esse cuidado. Então, hoje em dia, me ver coletivamente e, principalmente, entender que eu preciso estar bem, me ajuda muito a continuar. Parabéns pela sua coragem. Obrigada. Pelo seu exemplo. Parabéns mesmo. Adam, entrar no jogo é arriscado, né? Co-criar soluções para construir ou modificar o status quo quando ele não é aceitável, é o único caminho. Mas é duro para quem entra no jogo, e aqui eu estou falando com mulheres que emprestam sua imagem pública, que têm voz pública e que são o tempo todo expostas a todo tipo de antagonismo. Assim como você, eu acho, na sua experiência como facilitador de problemas, de situações complexas, com grupos antagônicos. O que você aprendeu e que você poderia, talvez, compartilhar aqui com a Nathalie e conosco sobre a administração dessas tensões? To deal with manage all these tensions. Could you share your experiences with us, please? So yes. Então, sim, muito bem. I think it's Eu acho que difficult é and even difícil dangerous. e até perigoso. For me, one of the Para I mean, mim, there would ou be many seja, examples, eu but poderia dar muitos the exemplos, story about mas President na Santos, história sobre o presidente he Santos, is actually ele, na destroyed verdade, politically. está destruído politicamente, acabou politicamente. Então, entrar no jogo, às vezes não tem um final feliz, não. Viu? Vamos deixar isso bem claro, tá? Enquanto eu estava ouvindo você falar, então eu estava pensando, nós realmente estamos falando sobre dois espaços diferentes. E eu não sei como ir de um espaço para o outro, não sei. Por um lado, muitas partes da internet são caracterizadas por uma fragmentação extrema, o que nós chamamos de bolhas, polarização, até demonização. E não é só porque eu sou diferente de você, e não é só porque eu não concordo com você, e não só que você é o diabo, está errado, então, portanto, como é que eu posso colaborar com o diabo? Então, isso é um tipo de espaço na internet, mas se eu for pensar sobre os espaços nos quais eu trabalho na África do Sul, por exemplo, no Brasil, no México, eu cheguei aqui do México e nós tivemos uma reunião com um grupo muito maior que está trabalhando com ilegalidades e segurança. E alguém disse no grupo, eles usaram uma expressão muito curiosa. Ele olhou para mim e disse, a minha experiência aqui é céu na terra. E o que isso significa céu na terra? É algo muito extremo. Então eu falei, o que você quer dizer com isso? E ele respondeu, isso nós conseguimos criar nesse espaço, ou aqui nesse time, nós criamos um espaço onde todos podem ser como eles são, o arcebispo, o transexual, o líder camponês, todo mundo pode ser como ele é e ainda trabalhar em conjunto. E aqui a pergunta que eu tenho, como é que a gente sai de um espaço de fragmentação, polarização e demonização para espaços, não precisam ser espaços presenciais, mas espaços onde podemos ser exatamente como nós somos e trabalhar em conjunto. Isso para mim é um grande desafio. Eu acho que é o maior desafio. E Gabi falou do desafio he talked about the de sair challenge. desse lugar de polarização, de objetificação, de luta, de antagonismo. E eu acho que você protagonizou um dos grandes exemplos de trabalhar com um grupo de interesses antagônicos. Como você conseguiu trabalhar com os autores de agressão que você julga, que você leva diante da lei? Conta para nós dessa experiência, como isso foi possível?
Primeiramente, obrigada, Daniela, e toda a equipe do Instituto Avon pelo convite. É sempre um prazer colaborar com vocês. Colaboro desde o primeiro fórum, Fale Sem Medo, e é uma alegria que nós continuemos esse trabalho sempre unidas e com a colaboração de pessoas que vêm agregar aí o nosso conhecimento e o nosso campo de discussão. Prazer em recebê-lo, muito bem-vindo ao Brasil. Espero que o senhor seja corintiano. E eu gostaria também só de mencionar, Nathalie, que muito prazer em te conhecer pessoalmente. Eu me identifiquei muito com a sua fala em vários aspectos, porque eu também comecei a fazer um trabalho de divulgação de algo que eu acredito muito, que é a luta pelo fim da violência contra a mulher, o empoderamento feminino da forma que a mulher quiser, não por uma forma ou por outra. E eu sempre acreditei muito nisso. E a nossa verdade, muitas vezes, incomoda, porque, sem querer, e eu não sou uma pessoa de forma alguma agressiva, mas, sem querer, a gente acaba impondo pelas redes sociais a nossa opinião de uma forma tão forte, tão contundente, que, por mais que a gente sabe que é verdade, a gente incomoda. E criamos um certo antagonismo e um certo preconceito contra a pessoa que a gente acabou criando, porque você falou que muitas vezes a gente até perde a identidade e vive muito em função disso, criando na internet. Porém, como você bem disse, o Darren também bem disse, tem um lado muito positivo disso tudo, que é a voz que nós, de alguma forma, estamos buscando de nós mesmas, de algumas coisas internas nossas, que nós estamos transformando em uma voz para todas as mulheres. E eu consegui, por meio da internet, por meio de grupos de WhatsApp, redes sociais, tenho certeza que salvar algumas vidas, principalmente mulheres que estavam em situação de violência, sem nenhuma perspectiva, e a gente conseguiu orientar essa mulher e, com a nossa verdade imposta ou não, criar uma esperança na vida dessas mulheres. Então, se eu passei mal, se eu me senti mal, se eu fui criticada ou não, não importa. O que vale a pena é o resultado final que foi atingido. Continue na sua luta e conte comigo para o que precisar. E não vem falar que você não nasci assim, porque você é muito bonita. Estou impressionada com a sua beleza e com a sua articulação. É que treinar também para os vídeos de YouTube dá um treino bom, é ótimo. Mas eu queria também... Não, eu estou apaixonada por ela já. Eu quero... vai trabalhar lá no Ministério Público. Inserção das mulheres negras, corajosas como você, porque nós queremos mais promotoras de justiça negras no Ministério Público. Eu estou lutando por isso. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre o projeto dos homens, Dani. Eu, trabalhando com as mulheres muito tempo e fazendo vários projetos de empoderamento feminino, percebi que a violência não estava diminuindo. E foi por esse motivo, olhando para as mulheres, que eu resolvi mudar um pouco o foco do trabalho. Não deixar de atendê-las, nem de lutar pela justiça, porém, tentar desenvolver um projeto que, de alguma forma, trouxesse esses homens para o problema, para que nós pudéssemos conversar com eles, tentando desconstruir, se é possível. Eu várias vezes me questiono a respeito disso, até pelos resultados dos projetos, mas tentar desconstruir esse comportamento totalmente antagônico ao comportamento da mulher na sociedade brasileira, não só brasileira, de todo mundo. Porque a mulher fala uma coisa, se comporta de um jeito que não é aceito pelo homem, e ele reage de forma violenta. E eu também percebi que o empoderamento feminino, ele causa um total desconforto no homem. Principalmente o homem que está acostumado e enraizado com uma cultura praticamente impossível de mudanças. E eu comecei a perceber que, quanto mais a gente estava trabalhando o empoderamento da mulher, sem atuar no outro lado e trazendo subsídio para aquele homem não encarar com violência essa transformação feminina, da conquista aí do espaço da mulher, nós iríamos ter mais e mais violência em situação de risco. Foi desta forma que eu resolvi criar o projeto Tempo de Despertar. No primeiro encontro era eu e uma estagiária e 45 homens respondendo a processos de agressão contra a mulher, 45 homens, e naquele momento eu também quis sair correndo.
Falei, o que eu estou fazendo aqui? E a dificuldade minha, e eu aqui divido com vocês, é como eu, que fui a promotora, que denunciei e sei exatamente o que ele fez, posso tentar, de alguma forma, pensar numa ressocialização desse homem. E não é que eu fico com raiva deles, eu fico realmente... não sei se é a palavra errada, mas você fica muito espantada com as coisas que são feitas. E, nesse sentido, eu contei muito com a ajuda do Sérgio Barbosa, que está aqui, porque eu não me meti a tentar desconstruir o comportamento deles. Mas eu fiquei na parte da observação. Eu trouxe a logística, eu trouxe o grupo, a ideia, e eu contei com profissionais especializados para entrar nessa seara do microcosmo, como você bem disse, de tentar refletir sobre o problema e a mudança desse comportamento agressivo. Só para terminar, Dani, ontem eu peguei um caso para vocês verem como é importante esse trabalho com um homem, em audiência. E eu perguntei, mas qual foi a agressão? Por que como foi? Porque eu não gosto de perguntar como foi. Ele falou assim, não, é porque eu chego em casa muito cansado e minha mulher é muito preguiçosa, ela não gosta de cozinhar. Eu peço para ela fazer comida, ela não faz. Aí eu só peguei um pau e dei uma paulada na cabeça dela, que achatou um pedaço do crânio da mulher, na frente de um filho de 3 anos. Eu falei, mas você não sabe que isso é crime? Não, estou sabendo agora. Até agora eu achava que ela era minha propriedade, que eu poderia fazer o que ela quisesse com ele. Que condenação de 3 meses vai mudar o comportamento desse homem? Você pega comportamentos no momento em que eles já estão consolidados e enraizados em modelos psicológicos que são cultivados desde a infância. E eu vou agora querer conversar com você, Karina, mas antes disso eu queria registrar a chegada da senadora Vanessa Graziotin ao nosso fórum. Muito obrigada. A senhora nos honra com a sua presença aqui. Obrigada. A Gabi lida, então, com esse grupo que a gente poderia descrever como um grupo que a gente não concorda e nunca vai concordar, no momento em que esses comportamentos já saíram de qualquer limite razoável. Mas a gente sabe que a primeira infância representa uma janela de oportunidade. E eu queria que você falasse conosco sobre essa janela de oportunidade, como nós podemos trabalhar como sociedade para tratar da questão no momento da prevenção. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, agradeço ao convite do Instituto Avon para estar aqui hoje, agradeço em meu nome e em nome da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A Fundação Maria Cecília é uma fundação que trabalha com políticas para a primeira infância, que é a faixa etária do 0 aos 6 anos. Então, até alguns de vocês devem estar se perguntando o que uma pessoa que trabalha com infância está fazendo aqui num evento que fala sobre violência contra a mulher. Então, muito do que eu vou falar aqui hoje está na linha, então, da pergunta que a Dani me fez. Pelo fato da primeira infância se tratar de uma janela de oportunidades, tanto para o desenvolvimento quanto para a aprendizagem, é um período fundamental para que se trabalhe valores como a questão da igualdade de gênero, que tem uma relação direta com o combate à violência contra a mulher. Outra questão também que eu queria ressaltar aqui de início, o tema do fórum desse ano, a questão das redes sociais. Então, se a gente trabalhasse determinados valores desde a primeira infância, como a empatia, que você bem disse na abertura aqui do fórum, a percepção de que as pessoas têm opiniões diferentes e sentimentos diferentes, a gente abriria caminho para uma sociedade muito mais tolerante, evitando problemas como muitas das coisas que a gente escutou aqui hoje, inclusive da Nathalie e da própria Gabriela. Bom, eu queria começar introduzindo alguns temas por meio de um exemplo da minha pesquisa de mestrado. Eu pesquisei a questão racial na infância no ambiente escolar. E, apesar de pesquisar a questão racial, não teve como não olhar para a questão de gênero, porque são duas questões que estão diretamente relacionadas e que se sobrepõem em muitos momentos. Eu me lembro de um momento em que eu estava fazendo a minha pesquisa e aí, na sala de aula, a professora estava fazendo uma leitura com as crianças, um livrinho infantil que tratava de uma menina negra que fazia tranças no cabelo. E aí, nisso, ela abriu a discussão para as crianças darem a opinião delas sobre aquela história. Muitas meninas começaram a participar. E, nisso, um menino falou: professora, não gostei da história porque isso é coisa de menina.
Então, a professora rebate essa afirmação desse menino, perguntando para as crianças, tá, mas do que mais fala essa história? E aí as crianças começam a dizer, a história também fala sobre amor, sobre amizade. E o que um outro menino diz para a professora? Professora, isso também é coisa de menina. Então, por meio desse exemplo, a gente pode pensar o quê? Como a diferença entre o que é de menina e o que é de menino, ou seja, os papéis de gênero, já está colocada desde muito cedo. Mas tudo bem. A gente pode pensar, então, bom, Karina, você está dizendo que as crianças, as meninas e os meninos não podem ser diferentes? Não, não é isso que eu estou dizendo. As diferenças existem, nós somos biologicamente diferentes, homens e mulheres, o nosso corpo, a gente pode ser socialmente diferente, a gente pode ser culturalmente diferente, não há nenhum problema em relação a isso. A questão que eu quero marcar aqui é que a diferença, ela não gera desigualdade. O que gera desigualdade é você valorizar mais determinadas características do que outras. Então, a gente vê que, como na nossa sociedade, o que é masculino tem um valor maior do que é feminino. Então, é um outro ponto que eu quero destacar aqui. A violência contra a mulher, gente, ela não acontece por acaso. Ela é justamente derivada do fato de que a nossa sociedade está organizada de uma maneira em que há um balanço desigual de forças entre homens e mulheres, em que os homens estão numa posição mais privilegiada. É por isso que existe a violência contra a mulher, é por conta da desigualdade, não necessariamente da diferença. Não é a existência da diferença, mas a atribuição de valor e escalas, né, hierarquias a essas diferenças. Exatamente, Dani. E aí eu fiquei pensando muito no que a Gabriela falou, desse trabalho com a ressocialização dos homens. É isso, a gente tem que pensar, então, no momento anterior, como esses homens foram socializados, né? Agora tem esse importante trabalho de tentar ressocializá-los. A gente vê, e as ciências sociais mostram para a gente, ajuda a gente a entender isso, como os homens comumente são educados para a força, para o poder, e não sabem lidar com fragilidades. As mulheres, por outro lado, desde cedo são educadas em relação à fragilidade, aprendendo a lidar com essa fragilidade. Eu gosto muito de um exemplo que está presente num livro chamado Diferentes, Não Desiguais, que é de alguns colegas antropólogos ligados à USP. Eles trazem também um exemplo de uma sala de aula, em que eles colocam, em que a professora estava fazendo uma atividade com as crianças, num contexto de alfabetização, e então ela desafia as crianças para fazer a seguinte atividade. Eu vou dividir a lousa em duas partes, uma coisa de menina, outra coisa de menino. Então, vamos dizer o que é coisa de menino e o que é coisa de menino. O que surge como coisa de menina? Amor, modelo. O que surge como coisa de menino? Força. Então, a gente pode se perguntar, da mesma maneira com que fizeram os autores desse livro, o que significa atribuir força aos homens como uma característica masculina? Significa que as mulheres não podem ser fortes? Significa que os homens podem usar da força para obter o que eles desejam? Então, é isso. As ciências sociais mostram, a sociologia, algumas sociólogas feministas mostram, então, como a existência dessa desigualdade pode ocasionar na violência, na medida, então, que os homens socializados, para serem sempre fortes, se deparam com situações de fragilidade e, nisso, reagem violentamente. A gente consegue ver essa dinâmica acontecendo na experiência que você relatou para a gente, né? Parece que quando você traz à tona uma experiência que ameaça o status quo de quem está confortável, há essa resposta na forma de violência, né? Uma das perguntas que a gente recebeu dos convidados é se você acredita que hoje as pessoas se sentem mais à vontade para expressar ódio e preconceito de forma aberta nas mídias digitais e na internet, por encontrar, além de certo anonimato, outras pessoas que pensam como ela. E eu queria ouvi-la e queria ouvir também a Gabi sobre essa questão, agora com seu chapéu de professora de Direito Digital. Essa é uma questão que a gente discute muito, né, quando a gente fala sobre era digital e globalização. E é uma coisa que eu observo também na minha experiência na internet, que é o espaço em que eu atuo majoritariamente. Recentemente não,
acho que há um ano e meio atrás, eu tive uma crise muito grande no meu canal, porque as crises, elas são muito bem organizadas. Eu comecei a me questionar como eu tenho ondas de ódio. Tem momentos nas minhas redes sociais em que eu tranco tudo. Eu fecho todas as minhas redes sociais e me afasto da internet, porque se eu começar a observar e ler, é um ambiente tão tóxico que eu desisto e que eu paro o que eu faço. Então, pela minha saúde mental... Você chegou a é essa absolutamente orquestrado. Você encontra 1 ou 2 que estão sempre por ali, que assinam notificação, que são mais dedicados do que os próprios fãs do seu canal, porque existem esses, que são os primeiros a darem dislike e te xingarem de burra, ignorante, ridícula nos comentários. Mas a gente percebe, eu percebo no trabalho de outras pessoas que agem como eu na internet, que esporadicamente a gente tem esses ataques absolutamente orquestrados, né? E há um tempo atrás, pesquisando o meu canal na internet, alguns dos meus temas, para ver onde as buscas estavam me levando, eu descobri alguns fóruns neonazistas brasileiros que simplesmente jogavam os links dos meus vídeos e o perfil de outras mulheres que também levantavam bandeiras para serem atacados de forma conjunta. E é muito fácil você fazer uma página cair hoje. É muito fácil você silenciar um discurso em um espaço digital, porque não necessariamente está materializado, né? Eu tenho 2 momentos da minha existência na internet. Um primeiro momento em que eu sou muito atacada enquanto pessoa, com o objetivo de fazer com que eu desista, com o objetivo de fazer com que eu me afaste das redes sociais, o que não aconteceu por muita ajuda psicológica das minhas amigas e da rede de mulheres que eu tenho ao meu redor para me fortalecer. E eu tenho um segundo momento, que são as tentativas de phishing a todas as minhas redes sociais, que é um segundo momento em que, se o espaço dela é virtual, a gente tira o espaço dela e automaticamente ela se cala. Então, pelo menos uma vez por mês, todas as minhas contas tentam ser invadidas. O YouTube, Instagram, Facebook, todas as minhas redes sociais. E aí eu tenho um trabalho muito grande com as plataformas em que eu produzo meu conteúdo, né, diretamente com o YouTube, diretamente com o Facebook, diretamente com o Instagram, porque constantemente as coisas caem ou são denunciadas e saem do ar. E também tem uma discussão muito grande atualmente sobre segurança digital, né, e sobre o que a gente pode fazer com esses crimes cibernéticos que existem e que têm uma dificuldade muito maior de serem acompanhados e definidos como crime. Esse é o momento que eu vivo de ataque, né? Porque uma vez que o ataque à minha pessoa não funciona, a gente tira o meu espaço de fala, que por não ser uma escola, não ser um espaço de curso físico, é muito mais vulnerável. Qual que é a sua leitura desse tipo de ataque, Gabi? E quais são as respostas da lei? Provavelmente vocês já devem ter falado sobre isso no decorrer aí do fórum, mas o espaço da internet, ele não deixa de ser um reflexo do pensamento da sociedade. Sim. E um espaço público de cometimento de crimes de ódio, e principalmente contra as mulheres e mulheres negras, com questões que são colocadas também quando nós estamos frente a frente. Porém, a tela do computador, a tela do celular, isso dá uma sensação de segurança para aquela pessoa e também uma sensação de impunidade, de que ela nunca vai ser descoberta, ninguém vai saber quem cometeu aquele tipo de conduta, porque, como ela bem disse, são pontuais em alguns casos, mas na maioria dos casos é um grupo de pessoas que atua coletivamente. E nós temos um grande problema, que não é um problema, mas é uma questão processual penal de necessidade de identificação individual de cada conduta para que isso seja considerado crime e para que o Ministério Público possa denunciar, tipificar aquela conduta individualizada de determinadas pessoas. Você não consegue denunciar um grupo de pessoas, uma coletividade, pelo princípio da impessoalidade e da transcendência do direito penal. Vou dar um exemplo. Eu atuei num caso em que criaram os grupos das Top 10. Não sei se vocês se recordam, se alguém teve contato com isso, em que nas escolas... Teve contato, doutora? Doutora Cláudia Luna, prazer em vê-la aqui. Nós tivemos os meninos que pegaram os perfis das meninas da escola, do Facebook, fotos que elas postavam no Facebook, e atrelavam àquela fotografia códigos, identificando aquela menina com adjetivos de ordem sexuais,
essa gosta de fazer aquilo, essa gosta de fazer aquele outro, meninas de 16, 15, 14 anos, e começaram a espalhar esses adjetivos com as fotografias dela para toda a escola. E isso foi numa escola, começou em Taboão da Serra e se espalhou para todo o Brasil, com condutas repetitivas como exemplos em outras escolas. É muito difícil você identificar quem começou e quem faz parte disso tudo. Eu me sinto muito diligente, me julgo diligente nas questões processuais, inclusive principalmente envolvendo direitos das mulheres e adolescentes, mas eu faço aqui a minha confissão de que nós não conseguimos identificar e punir penalmente o infrator nem a coletividade. Mas nós fizemos um pacto aí, termo de conduta, em que a escola conseguiu, de alguma forma, tirar das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, esse tipo de comportamento em Taboão. Mas isso daí teve uma consequência gravíssima no Brasil inteiro. Mas foi essa dificuldade. Então, concluindo a sua pergunta e aproveitando a presença da senadora aqui, que eu sei que está à frente de questões, projetos de leis que visam a punição dos crimes cibernéticos, que sejam aprovadas, porque nós temos um vácuo legislativo muito grande nas questões de crimes digitais, em que as mulheres são 90% das vítimas desse tipo de violência, e que é inconcebível que uma fotografia e uma imagem íntima de uma mulher seja exposta em redes sociais sem que haja uma lei específica para a punição desse crime. Isso incentiva a impunidade. E é isso que nós precisamos. E eu aqui faço só uma ponderação, que se for o dia 8 de março, o momento em que os nossos governantes olhem para nós, mulheres, como titulares de direito e aprovem os projetos de lei, feliz Dia das Mulheres, já está valendo. Muito obrigada, Gabi. E nós temos uma pergunta aqui, especificamente para você, a respeito da lei aprovada em benefício à mulher em situação vítima de violência. O nosso convidado pergunta: como ocorrerá a inclusão e o recebimento dessa mulher? Vítima de violência? De violência. A pergunta é sobre, para a Gabriela, a lei aprovada de benefício à mulher vítima de violência. Como ocorrerá a inclusão e o recebimento dessa mulher? Quem fez a pergunta? Desculpe, só para identificar. Porque seria qual benefício? Não entendi. Qual benefício que seria? Especificamente. Especificamente. Então, tá, depois eu te passo a pergunta, ou eu peço que quem nos dirigiu essa pergunta nos procure, que a gente facilita a resposta. E uma pergunta para você, Nathalie. Uma pessoa pergunta como se conectar com aquela mulher que ainda não está pronta para se fortalecer, que ainda está buscando forças. Como fazer esse primeiro contato, essa primeira conexão? Essa foi uma questão que eu me perguntei muito durante a universidade, por estar também nos movimentos sociais fisicamente, né? Porque tem uma discussão muito grande hoje em dia na literatura e ciências sociais sobre o que é ou não ativismo, se ativismo digital é considerado ativismo, se um like numa manifestação realmente muda alguma coisa ou não, ou se vídeos no Facebook falando sobre política realmente transformam alguma coisa ou não. E dentro desses dois mundos, né, o mundo físico acadêmico versus o mundo digital, de discutir essas questões pela internet, uma coisa que me afastou muito no começo dessas discussões, lá no início da minha universidade, que eu percebo que afastava muitas mulheres, eram as violências simbólicas, né? As violências simbólicas no nível termos técnicos, inacessibilidade, distanciamento e principalmente inferiorização daquelas que não necessariamente tinham essa consciência plena sobre o mundo ao seu redor e sobre as suas questões. Tem um posicionamento que eu acho que ele é muito instintivo quando uma mulher entende sobre a questão das suas liberdades, dos seus direitos, que é de desespero, que é de chegar em outra mulher e você precisa se libertar, tua vida está toda errada, larga o teu marido, larga teus filhos, larga a sua família, queima os seus sutiãs agora. E esse é um posicionamento que eu vejo muita verdade, porque a gente, né, quando eu era nova convertida, que eu digo, do movimento feminista, eu tinha muito de chegar para minha mãe: mãe, absurdo isso, seja empoderada. Esse é um movimento que geralmente causa muito medo e distancia.
E ainda mais quando você vai falar com mulheres que não necessariamente querem ouvir sobre isso, porque não necessariamente alguém está procurando, ou não necessariamente alguém acha e tem consciência de que está sendo oprimida, ou de que a vida que ela vive não é empoderada o suficiente. Uma coisa que eu faço muito hoje é entender principalmente de onde essas mulheres partem quando eu vou falar com ela. O trabalho com a minha mãe foi um trabalho que eu uso como grande exemplo, né? A minha mãe foi uma mulher que sempre foi muito forte, me falou sobre muitas questões, né? Você vai sofrer, a vida não vai ser fácil, você não nasceu rica. Mas quando eu comecei a falar sobre as questões que eu falava na internet, ela teve muito medo, porque ela falou, isso é muito radical, filha, você vai acabar sendo morta, vão te pegar na rua e te bater, e coisas assim que assustavam ela. Então, ela acabou se distanciando ainda mais, porque ela percebeu que aquele discurso político poderia me colocar em risco. O movimento que eu fiz foi de aproximar aquilo da realidade dela, aos poucos, entendendo que a minha mãe, principalmente por ser de uma outra geração, não necessariamente está nos mesmos espaços que eu, entende e vê a vida da mesma forma que eu. Eu acho que a gente tem que ter muita paciência e entender também que tem pessoas que às vezes a gente não vai conseguir dialogar, que às vezes a gente não vai conseguir transformar aquela mulher que está há anos acreditando que o lugar da mulher é realmente na cozinha. E às vezes a gente não vai, às vezes a gente vai às vezes gastar energia, tempo, e a gente poderia estar conversando com outras mulheres, construindo outras coisas, talvez um dia aquela mulher perceba ou reflita sobre a vida dela. Mas eu acho que tentar mudar pensamentos é muito complexo e às vezes é muito ousado, né? Eu acho que às vezes a gente tem que tentar manter uma visão muito mais realista e empática. E aí às vezes a gente fala aqui, né? Essa é uma posição muito frágil, porque a gente precisa de políticas públicas agora, a gente precisa mudar. Sim, a gente precisa, mas esse trabalho individual, pequeno, de formiguinha, ele é muito mais complexo do que parece. Parece que é mais um trabalho de amparar, né? Mais do que empurrar. É um trabalho de amparar para que a mulher redescubra a sua própria força. E para mim a palavra empoderamento significa isso, o processo de descoberta dentro de si mesma da força para ser o que se deseja ser. Exato. Legal. Ok. Eu tenho mais uma pergunta aqui, agora para o Adam, e pensando um pouco na sua perspectiva global e de tudo que você observa aí como um cidadão do mundo, digamos assim, considerando as potencialidades da internet no sentido de criar conexões, mas também de aprofundar clivagens, você vê um movimento no sentido de uma construção positiva, ou você vê mais um retrocesso no que a gente está vivendo? Well, Bem, I think when I eu look at acho that que quando eu vejo as isso, everything, I see both. eu vejo os dois aspectos, os dois or I lados. experience both. Ou eu Both this, experimento tanto this terrible fragmentation essa fragmentação, polarização, são coisas tão terríveis que você está mencionando, à medida que tudo isso se manifesta no Brasil, mas isso está aparecendo no mundo inteiro, esse tipo de polarização e fragmentação. Isso está afetando as vidas das pessoas, as vidas reais, está afetando a política, a cultura, a economia. Isso está acontecendo, sim. E também temos a capacidade cada vez maior de se conectar. E eu passei por experimentei essas duas tendências. Sim, é como se tivesse assim uma tensão ou uma guerra entre essas duas tendências, uma batalha. Então, eu vejo essas duas tendências, eu não sei o que vai acontecer, mas a única parte que é óbvia para mim, aparente para mim, é o que eu tenho que fazer sobre isso, sobre essa questão. Então, eu não sei como qual vai ser o resultado, como é que isso tudo vai ser, mas é óbvio para mim, aparente para mim, que para contribuir há uma construção de pontes, e a capacidade de ambos serem
claros, não é uma escolha de um pelo outro. E ter essa empatia, tendo empatia não significa desistir daquilo que eu acredito, mas simplesmente acreditar com muita força naquilo que eu acho, e mesmo com pessoas com as quais eu não concordo, eu não gosto. Então, para mim, o trabalho é muito claro. Se nós vamos ser bem-sucedidos, quem sabe? Então, this is a chapter that we have to write in the Buddhist history books, right? Thank you very much for your participation. Uma conversa muito inspiradora. Muito obrigada, Nathalie, pelo seu Você vai se tempo. arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Nós Você ainda vai se temos arrepender de perguntas, nós não conseguimos, pelo tempo, responder todas as perguntas, mas a gente vai adotar o mesmo procedimento, a gente vai endereçar as perguntas às pessoas a quem elas foram destinadas e a gente devolve depois para vocês. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Mais um painel aqui que a gente sai pensando, né? Todos nós estamos aqui, a gente fica também pensando na geração anterior, né? Olhando para frente. Eu sempre fico pensando na minha mãe, olhando a Nathalie falar também no meu posicionamento, como eu posso mudar, como as gerações também, como a gente pode aprender, né? Essa aprendizagem entre as gerações também, eu acho que nos fortalece.